Quando você tira os olhos de Jesus e você começa a colocar os olhos nos problemas, quando você começa a colocar os olhos na situação, então você começa a encher o teu coração de quê? Medo, ansiedade, dúvida, preocupação, e você vai começar a afundar. Enquanto os seus olhos estiverem em Jesus, você vai continuar caminhando sobre as águas dos problemas, sobre o mar dos problemas. Mateus 14, 28 e Atos 5, 14. Respondeu-lhe Pedro. Quem respondeu? Pedro. Foi João, Tiago, Felipe, Natanael? Quem foi que respondeu? Pedro. Então guarda aí que foi Pedro, que tinha 12 apóstolos. Foi Pedro que respondeu. E disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Isso aqui é o episódio quando Jesus aparece para os discípulos andando sobre as águas. E os discípulos pensavam que era um fantasma. Então Pedro, como ele era o mais ousado na fé, ele disse: olha, se é o Senhor mesmo, então me faça também ir até o Senhor andando sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve fé para andar sobre as águas. Ele começou a andar sobre as águas, mas diz a palavra de Deus que ele começou a reparar na força do quê? Do vento. Porque o vento era forte, o vento era contrário, o vento estava levantando as ondas, estava no meio de uma tempestade. E como ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a força do vento, ele teve medo. Quando você tira os olhos de Jesus e você começa a colocar os olhos nos problemas, quando você começa a colocar os olhos na situação, então você começa a encher o teu coração de quê? Medo, ansiedade, dúvida, preocupação, e você vai começar a afundar. Enquanto os seus olhos estiverem em Jesus, você vai continuar caminhando sobre as águas dos problemas, sobre o mar dos problemas. E diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir. Quer dizer, quando ele teve medo, ele começou imediatamente o que, gente? A afundar. Mas quando ele começou a afundar, gritou. Ele gritou falando o quê? Salva-me, Senhor. Então Pedro não morreu afogado. Você sabia uma coisa interessante? Eu não sei se depois vocês pesquisem sobre isso. A maioria das pessoas que morrem afogada é porque elas tiveram vergonha de pedir ajuda. Você sabia disso? E eu tive uma experiência assim. Eu estava numa praia lá no Rio Grande do Norte e o guia falou assim: olha, era um lugar bem rasinho que você sentava e ficava conversando. Só que o guia falou assim: ó, tem que ter cuidado, porque quando a maré enche, começa a ter um canal aqui, a pessoa, se ela não notar, daqui a pouco ela está lá atrás. E quando a correnteza bate, se a pessoa não se perceber, já teve gente que morreu aí. Então é só dar um sinal que a gente puxa, ou avisa aí que a gente tem que dar o sinal. E tinha uma pessoa comigo. Quando eu estava conversando, eu me distraí, quando deu uns 40 minutos, quando eu olhei, ele estava lá longe, nadando contra a força do mar, já perdendo o fôlego. Aí eu dei sinal, o rapaz do barco foi lá e puxou ele. Primeira coisa que eu falei para ele foi: rapaz, por que você não pediu socorro? Por que você não pediu ajuda? Sabe o que ele me disse? Eu tive vergonha. Então muita gente morre afogado, somente em praia, porque ela não grita por socorro. Mesma coisa na vida espiritual. Você vê que Pedro, quando ele começou a afundar, ele não esperou morrer, ele não morreu afogado não. Quando ele viu que ele estava afundando, quem estava ali perto dele? Jesus. Jesus nunca está longe de você. Assim como Jesus estava perto de Pedro, Jesus está perto de você. Imediatamente ele já gritou: Senhor, salva-me.
Aí Jesus colocou o pé na cabeça dele e falou assim: não, eu quero que você morra afogado. Foi isso que Jesus fez? Foi isso? Jesus disse assim: bem feito, quem mandou você duvidar? Que você afunde mais ainda. Eu vou ficar aqui te olhando, você sofrendo, morrendo afogado. Foi isso que Jesus fez? E prontamente, quer dizer, imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente esse é filho de Deus. Então esse aqui é o episódio que Pedro, porque ele duvidou, o que aconteceu com ele? Ele começou o quê? Não estou ouvindo você, ele começou? Pegaram aí, sim ou não? Atos capítulo 5, versículo 14, vamos ler até o 16. Algum tempo depois, então aqui você está vendo um homem que perdeu a fé, você está vendo um homem que perdeu a confiança, você está vendo um homem que deixou de olhar para Jesus e começou e diz assim, Atos 5, 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar João, é isso que está escrito aí? Tiago, André, ao passar quem? Pedro, veja bem, Pedro, o mesmo Pedro que afundou, o mesmo Pedro que duvidou, o mesmo Pedro que disse: salva-me, Senhor. O mesmo Pedro que Jesus disse: por que duvidaste? Por que a tua fé foi pequena? Aqui diz que pegavam-se os enfermos até pelas ruas e colocavam sobre os leitos a maca, para que ao passar Pedro, não outro, o mesmo Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Olha só, a unção que estava em Pedro era tão grande, a presença do Espírito Santo na vida de Pedro era tão grande, o poder de Deus na vida de Pedro era tão grande, que aonde ele passava, já que ele não podia orar por todo mundo, já que ele não podia tocar em todo mundo, tinha gente que pegava os doentes e colocava num lugar para que pelo menos o quê? A sombra de Pedro passasse, porque as pessoas tinham fé que só da sombra de Pedro passar onde estava o enfermo era curado, o endemoniado era liberto. Uma hora o homem está afundando, numa outra hora Deus está usando até a sombra dele para curar. Você vê que o momento ruim não define a tua vida diante de Deus. Tem muita gente que ela acha que o momento ruim, um problema que ela está enfrentando, uma adversidade que ela está enfrentando, uma tribulação que ela está enfrentando, ou então um momento que você até está duvidando, porque Pedro duvidou, e você está, sabe, espiritualmente falando, você está afundando, você sabe que você está afundando, mas você pode estar até afundando, você não precisa morrer afogado, você não precisa se afogar nesse pecado, você não precisa se afogar nessa dúvida, você não precisa se afogar nesse mar de problemas, você não precisa morrer afogado, como tem gente que morre no mar afogado com vergonha de pedir o quê? Ajuda. E você aprende que com Deus sempre faz com que a pessoa recomece. Você vê Pedro afundando, você vê Pedro negando Jesus quantas vezes? 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. Não só negou, como amaldiçoou. Você vê também Jesus chamando Pedro de diabo, porque Pedro uma hora ele se deixou tomar pelo calor da emoção, o diabo entrou no coração dele, ele não queria que Jesus fosse para Jerusalém para sacrificar a vida dele na cruz. E Jesus disse, o único discípulo que Jesus chamou de diabo foi Pedro. Jesus disse assim, arreda-te Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Mas o final da vida de Pedro foi um homem cheio de Deus, cheio de perdão, cheio de amor, cheio de misericórdia, e um homem que foi muito usado por Deus. Às vezes você acha que por algo ruim que aconteceu na tua vida, você não pode se levantar. Às vezes é algo que aconteceu na tua vida sentimental, às vezes é algo que aconteceu na tua vida financeira, às vezes é algo que aconteceu com a tua família. Quem sabe você se afundou na depressão porque você perdeu um ente querido. Quantas pessoas nessa pandemia não perderam um marido, não perderam uma esposa, não perderam um filho,
não perderam um pai, não perderam uma mãe. E não tem coisa pior do que você morrer junto com as pessoas queridas que morrem. Porque uma coisa é você sentir a dor do luto, que dura um tempo, de acordo com cada pessoa, às vezes alguns meses, tem gente que quer mais. Mas tem gente que quando morre alguém amado, ela morre o quê? Ela morre junto, ela se afunda na tristeza, ela se afunda na depressão. E ela se afoga naquilo ali, nunca mais ela ressurge. Porque ela não clama, ela não diz como Pedro, Senhor, salva-me. Tem muita gente também que ela já foi muito usada por Deus, sabe? Eu encontro muita gente que já foi usada por Deus, já pregou o evangelho, já teve ministério, ou já foi uma pessoa cheia do Espírito Santo, já foi um cristão, já foi um crente de verdade. Mas por algum motivo, às vezes a pessoa se magoou, alguém magoou ela magoou alguém, ela viu alguma coisa dentro da igreja dela, enfim, alguma coisa aconteceu que mexeu com a espiritualidade dela, e ela começou e ela está afundando. E ela acha que esse momento, ou o que fizeram com ela, ou o que ela fez, vai impedir Deus de usá-la de novo. Às vezes até ela pensa, nem eu me usaria mais. Mas Deus não é como os homens. Deus não é como os homens, Deus não é como nem eu, nem como você. Você está vendo aqui, uma hora Pedro está afundando porque ele está duvidando. E uma hora ele tem uma unção tão grande, tão grande, tão grande, que até a sombra dele tem unção para curar, para expulsar demônios. O que você passou ontem, o que você está passando hoje, o que você passou ontem, o que você está passando hoje, não vai definir o teu amanhã se você se agarrar com Jesus. Não diga que a sua vida não tem mais jeito. Não diga que não tem como você sair dessa situação. Quando Pedro disse, Senhor, salva-me, está aqui escrito, e prontamente Jesus estendeu o quê? Jesus estendeu. Você sabe uma coisa interessante? No versículo 32 diz, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os pregadores, muita gente que prega essa passagem, sempre fala que Pedro afundou, e é verdade, mas muita gente se esquece que Jesus resgatou ele de volta, e diz aqui que ambos subiram para o barco, quer dizer, Pedro juntamente com quem? Com Jesus voltou a andar sobre as águas. Ele voltou a andar sobre as águas. Ele foi andando sobre as águas de novo até o barco. Ele chegou até o barco, porque Jesus resgatou ele. Jesus restaurou a fé dele. Quando você pede salvação, quando você pede fortalecimento, quando você pede misericórdia, você vai voltar a andar sobre o mar de problemas. Você vai voltar a andar sobre o mar de pecado. Você vai voltar a andar sobre aquilo que está te destruindo, sobre aquilo que está te afundando. E você vai chegar até o barco. Nada vai impedir de você chegar até os projetos de Deus. Nada vai impedir você de realizar os seus sonhos. E acima de tudo, nada vai impedir você de alcançar a sua salvação. Amém? Não é porque você afundou que você tem que terminar no fundo. Não é porque você está passando por um momento difícil que você tem que ficar nessa situação. Amém? Nunca duvide do que Deus quer fazer na sua vida. Bispo, mas ninguém acredita em mim, nem eu mais acredito em mim, nem eu acho que eu posso. Mas Deus está te dizendo nessa manhã que Ele te chamou, Ele te escolheu e Ele quer fazer. Amém? Se você, às vezes a pessoa se preocupa em fazer uma grande oração. Se você disser nessa manhã, Senhor, salva, ajuda-me, eu preciso de ajuda. Senhor, eu não tenho vergonha de dizer que eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso que o Senhor me tire dessa situação. Eu estou afundando, mas eu não quero mais ficar no fundo. Tira-me dessa situação. E Ele vai tirar você dessa situação em nome do Senhor Jesus. Amém?